Hoje não, de Lígia Helena Martins. Desde a infância era diferente. Muito quieta ou muito inteligente, mas quebrou aos 22. A pressão de sustentar-se num padrão, repleto de pressões que ela não suportava, trouxe à tona sua deficiência. Não conseguia ser tão rápida, tão pontual, tão produtiva, tão prática, tão irreflexiva, e não era rica para poder permitir-se aprender aos poucos ou ser artista sem produzir. Mas desde pequena, nunca sentiu-se adequada, mesmo quando todos a consideravam muito acima da média. Talvez porque em casa sempre sentisse a sombra do desamor, que com os anos confirmou-se. Era muito admirada, aprovada, mas amada não. Então passou a vida tentando passar no teste dos outros para pertencer e, curiosamente, mesmo quando passava, não sentia realmente que era parte de coisa alguma ou de lugar algum. A semente da rejeição já estava plantada. O tempo passou e ela, tão livre no pensamento, seguiu refém dessa busca de pertencimento. Nunca se encaixou. E, ainda que não conseguisse ficar em emprego algum por mais de um ano, seguia tentando como se fosse conseguir um dia. E não ia. Odiava sair de casa, tinha medo, na verdade. Sua primeira sensação do dia era pânico. Ficou menos pior ao morar sozinha porque não tinha que disfarçar nada para ninguém, mas levava sempre um tempo para tomar coragem e sair da cama. Depois de casa, encarar as pessoas, não é que não gostasse delas, mas ter que estar com elas todos os dias era terrível. Tudo no mundo lhe era difícil. Ver os animais abandonados, as pessoas em condição de rua, crianças mal apoiadas no colo de mães claramente despreparadas, ouvir coisas estúpidas, constatar a falência da espécie humana, pensar que não teria tempo de construir sua casa autossuficiente no meio do mato e viver longe de tudo aquilo, salvando animais e meia dúzia de pessoas que valiam a pena. Isso apenas na ida para o trabalho. Chegando lá, era açoitada pelo português ruim, as opiniões políticas baseadas em fake news, as ordens estúpidas que tinham que ser cumpridas para que ela pudesse permanecer, o tédio, a repetição, a pressão, não aguentava. Saía, pensava em outro tipo de trabalho, outro horário, talvez outra função, e assim tentava fingir para si mesma que era igual a todo mundo ou ia conseguir ser. E o fez durante 22 anos, pulando de galho em galho, de trabalho em trabalho. Mas naquela manhã foi diferente. Eram 5h20, sua marmita estava pronta, acordou na hora certa. 22 anos haviam tornado-a funcional. Ainda era lenta, então, para ser pontual, fazia tudo no dia anterior. E fez. Ração dos 9 cachorros, 6 dela, 3 para adoção, colocada no comedouro. Água trocada, caminhas limpas, louça lavada. Era só sair e trabalhar. Só sair, passar o dia cuidando dos cachorros dos outros, enquanto 3 dos seus ficavam em casa doentes, e voltar 13 horas depois, exausta. Sem pensar, como no filme, que horas ela volta. Afinal, quantas mães também não saem e cuidam dos filhos dos outros para sustentar os seus? E também ficam com remorso por não estar com eles quando adoecem. Soframos juntos, a vida é assim. Quando ela os levaria ao veterinário? Semana que vem, quando recebesse. Na verdade, não daria tempo, porque trabalharia o dia todo. Mas poderia chamar a domicílio, porque teria dinheiro para pagar por estar trabalhando, viu? A gente precisa de dinheiro. Não podia deixar passar uma oportunidade assim. E não podia trair a confiança de uma chefe tão gentil, que também lhe contratado porque estava tentando criar em paz a sua quarta filha, porque, afinal, viver talvez ainda seja isso. Garantir abrigo, alimento e ter descendentes férteis, como no tempo das cavernas, ou algo do tipo, para quem optou por pets como ela. A diferença é que ela perderia 4 horas do dia no trânsito e sua chefe somente uma, porque tinha carro, enquanto ela não. E sendo solteira com seu salário, provavelmente não teria nenhuma chance de comprá-lo, mas isso era apenas um detalhe. Era diferente também, fato, a relação que as duas tinham com o espaço laboral. A primeira, por ser chefe, podia ir ao médico, levar seus filhos, a qualquer momento, sem pedir permissão, sem desconto no salário. O empregado não. Ele está confinado e só sai com autorização. Mesmo que seus filhos estejam doentes ou cachorros, se ela saísse de casa naquela manhã, 8 horas por dia, o seu corpo e o seu tempo não seriam seus. Eram 5h30, lembrava a função soneca. Mas ela pensava já no almoço da sua vida possível. Receberia uma cesta básica cujos ingredientes não seriam o bastante para seus almoços, 6 dias por semana ao longo do mês. Então, teria que complementar a cesta com parte do seu salário já baixo.
e cozinhar ao chegar em casa depois de 13 horas de ausência. Um vale alimentação resolveria o problema, mas sua chefe, bastante doce, não havia pensado nisso. Ou havia. Isso lhe custaria mais. Então, talvez de vez em quando ela comesse macarrão instantâneo, bolacha, para economizar tempo e dinheiro. E talvez sua chefe, vendo sua alimentação, dissesse: você precisa se cuidar, não pode comer mal assim. E ela riria e tentaria não dizer que o faria se tivesse um vale alimentação e não a cesta que ela lhe dava. Sua patroa não tirava 1 hora de almoço todos os dias, fato, porque ela é dona do seu negócio. Mas, quando faz, provavelmente pode comer algo gostoso e saudável. O empregado não. Sim, eu sei que patrão e empregado são papéis sociais e podem mudar. O empregado pode virar patrão, o patrão pode falir, mas esse texto não é sobre isso. Eram 5h40 e seu pânico aumentava. Pensava então em seu único dia de descanso: limpar a casa, lavar as roupas, talvez dar banho nos seus cachorros. Se tivesse filhos humanos, tentaria passear, ser feliz por um dia. Talvez pedisse uma pizza, gastasse mais do que poderia por uma breve sensação de fartura. Talvez bebesse uma cervejinha de vez em quando para esquecer, mas ela não bebia. Então, se torturava sozinha pelo paradoxo insolúvel entre presença e sobrevivência nesse modo de viver. Às 6 horas da manhã chegaram rápido. O sol começou a encher tudo e ela foi se sentindo preenchida também, como não sentia há muito tempo, ao cogitar sua libertação tardia. Porque maior vazio não há do que viver uma vida que não é sua. E como diz aquele cara de quem ela não se lembrava o nome, maldita Covid, sonhos não envelhecem. Ela ainda era aquela escritora que gostava de estrelas e música e não sobraria tempo algum para nada disso na vida que ela teria se saísse por aquela porta. Ela já sentia a pena da chefe que estava prestes a abandonar. Era doce de verdade, torcia por ela. Talvez apenas não tivesse consciência de classe como 99% da população do país. Mas também não tinha tempo para quem ama, porque, na verdade, também é triturada pela engrenagem que demora e ainda está dormindo no sono da inconsciência que a faz viver sem lembrar que pode fazer escolhas. A diferença é que, pelo poder que possui sobre o seu tempo, pode garantir para si e para os seus abrigo e alimento de qualidade. Seus descendentes férteis são mais saudáveis. Aí o fato de provavelmente ela não ter que vender as suas férias e passar de fato uns 10 ou 15 dias por ano viajando e não sentada no sofá vendo filme. Eram 6h20 e ela decidiu, enfim, viver a sua vida. Nietzsche diz algo como: é longo o caminho para o espírito tornar-se livre, e ela sabia que esse era só o primeiro passo de uma longa estrada. Como quando abriu mão de tomar o leite das vacas das indústrias, por reconhecer que não era justo que elas passassem a vida presas em fazendas só por seu cafezinho com leite de manhã. Mas sabia que ainda consumia produtos feitos com o leite dessa indústria, portanto ainda não era 100% coerente, só havia começado o caminho. A cada descoberta que fazia, tentava fazer escolhas melhores, mas não era perfeita, nunca seria. Acontece que quando se tira uma venda dos olhos, não se pode voltar a não ver. E esse mundo insano que separa as vacas dos seus filhos é o mesmo que nos separa dos nossos. E quem vai mudar as coisas somos eu e você. Porque essa não é a única forma possível de viver. Mesmo que tenha sido assim por tempo demais. Mesmo que tenha sido assim porque temos medo demais. E que a gente sempre tenha feito como todo mundo faz. Hoje não. Hoje eu recalculei a rota, refiz as contas e redescobri o preço da minha libertação. R$ 100 por dia e consigo viver bem. Talvez recolha sucata ou venda algo meu para ter capital, comprar pão com manteiga e vender no ponto de ônibus de manhã. Que seja. O que me importa agora é não perder mais 22 anos procurando emprego, porque eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer e eu cresci. Sou escritora, sempre fui. E só preciso fazer uma coisa ou outra para pagar as contas. Mas o meu tempo será sempre meu de hoje em diante. E eu desejo mesmo para minha chefe gentil. Eu quero que ela surte, crie uma cooperativa com as funcionárias e assim divida as responsabilidades e os lucros para poder desfrutar também do tempo, vida, com quem ama e permitir isso aos outros. Porque afinal é sobre isso, sobre o que eu me permito e o que permito ao outro. De um lado somos vilões e precisamos deixar de ser, e de outro somos vítimas e precisamos dizer não, porque a vida é um sopro e a felicidade sempre será uma contravenção.